Bom, as ondas mecânicas, basicamente, nessa aula, eu vou tratar sobre algumas coisas. E ela está organizada da seguinte maneira. Primeiro eu vou começar falando então sobre a definição de onda, o que é uma onda. Depois, vou falar sobre ondas transversais e ondas longitudinais. Depois, eu vou falar sobre a propagação do som e definir alguns limites de um problema que a gente vai abordar, a fim de deduzir a equação de onda, certo? Bom, passando por isso, então a gente vai resolver um exemplo e concluir a nossa aula, fazer uma aplicação direta sobre a velocidade do som no ar. Basicamente, pode se definir, segundo o livro do Moisés vai, uma onda como sendo o seguinte: uma onda mecânica pode ser compreendida como qualquer perturbação que se transmite de um ponto a outro de um meio sem que haja transporte direto de matéria. Tem transporte de energia, certo? Mas não de matéria. Bom, é interessante que essa onda ser transportada pelo ar, uma onda acústica, por exemplo, ela faz ter modificações na pressão. Tanto é que se um determinado pulso ou uma onda sonora incidir sobre algum material, então esse material vai tender a vibrar na frequência que essa onda está emitindo. Bom, em 2014, isso é um trabalho em quais alguns pesquisadores do MIT fizeram o seguinte: eles pegaram um saco de batata e colocaram junto com duas pessoas dentro de uma sala isolada acusticamente. E eles, através de uma janela, eles vibraram com uma super câmera, eles filmaram as vibrações, então, desse pacote de batata. Bom, depois disso, eles pegaram essas vibrações do pacote de batata e conseguiram reconstruir o som. O tipo de onda que a gente vai estar analisando nessa aula vai ser uma onda unidimensional. E esse é o exemplo mais simples que a gente tem, o exemplo de uma onda em uma corda, tá certo? Onde tem a direção de vibração, que aí está para cima e para baixo, né? E a de propagação, está para a direita. Bom, basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte: uma onda transversal. Uma onda transversal se diz transversal porque o movimento das partículas vão estar em uma dimensão que é perpendicular ou transversal à direção de propagação da onda. Por exemplo, aqui a gente vê a partícula se movimentando de cima para baixo, enquanto a onda varia, está andando para frente, né? Ou para a direita. Uma onda sonora, então uma onda sonora a gente teria o seguinte, que o alto-falante então vai vibrar, tá certo? Essa vibração vai modificar o ar, então a gente vai conseguir ter uma onda se propagando. Esse exemplo aqui é de uma onda harmônica e é longitudinal esse tipo de vibração. Se a gente observa, há uma onda se propagando, mas as partículas não estão. Se a gente fixa em qualquer uma dessas partículas, a gente observa que ela só vai para frente e volta. A gente pode pegar qualquer uma delas, olha, ela fica em torno de uma posição, tá certo? Agora, o que mais está acontecendo isso? Então, a gente nessa aula vai falar sobre a propagação do som, tá certo? Ele vai se propagar em um meio gasoso. Então, esse GIF aqui expressa muito bem o que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Algumas considerações importantes são as seguintes. Primeira coisa, a gente tem que analisar a variação da densidade corresponde a uma variação da pressão. Claro, se eu aumento a quantidade de partículas em uma determinada região, eu vou aumentar a pressão que tem ali, tá certo? Bom, se o gás se mover, a gente vê que tem variações de densidade, certo? Uma hora está mais junto, outra hora está mais separado. E a terceira coisa é o seguinte, que desigualdades em pressão vão gerar também um movimento do gás. Claro, se eu tenho uma região que tem uma pressão muito alta, essa pressão vai fazer com que esse gás vá para uma região onde tem uma menor densidade, tá certo? Para começar a nossa aula, então, a gente vai começar pela essa análise da primeira propositura, que é a seguinte: a variação da densidade corresponde a uma variação na pressão. Como isso, professor? Bom, vamos ver aqui. Se a gente está falando de pressão,
Então a gente já sabe que a pressão vai estar relacionada à densidade, certo? Então, se tem uma pressão não perturbada, antes da perturbação, essa pressão é o que? É uma função da densidade em condições de não perturbação também. Bom, e a pressão então depois de uma perturbação? Essa pressão vai ser uma função da densidade. Agora, a densidade, uma unidade comum para se trabalhar, é o bar. Então, a unidade de pressão, por exemplo, é o bar, tá certo? Onde 1 atm equivale a 1,013 bar. Bom, você conhece nisso? Vamos limitar o nosso problema, então. Vamos ver em que situações. Bom, quando uma explosão ocorre, é comum que se tenha variações muito altas de pressão, que sejam superiores até mesmo do que uma atmosfera. No nosso caso, a gente vai estudar o som, mas a gente vai estudar o som de um limite perceptível ao ouvido, certo? Da nossa percepção. Para isso, o nosso ouvido funciona de forma logarítmica. Então, o limite de pressão sonora também é expresso de forma logarítmica, onde ele é dado por 20 vezes um logaritmo na base 10 da pressão dividido por uma pressão de referência. Essa escala é importante notar que ela está em decibéis, tá certo? Se a gente tiver, por exemplo, uma pressão que seja em torno de 10 a 3 vezes a pressão de referência, a gente vai ter o seguinte, que isso aqui vai ser de aproximadamente, vai corresponder a 60 decibéis. E isso para os nossos ouvidos é um volume bem razoável. Por que isso? Porque a pressão de referência ela é em torno de 20 vezes 10 a menos 10 bar. Tá certo? Tá legal. E o limite do nosso ouvido, qual que seria? Para a gente conseguir começar a ter problemas, né, para a nossa audição começar, nosso ouvido começar a doer, a gente vai ter que trabalhar em torno de 120 decibéis. E 120 decibéis vai corresponder aproximadamente a uma pressão de 10 a sexta pressão de referência. Bom, então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, que a pressão pode ser escrita da seguinte forma. Pressão vai ser igual a pressão não perturbada mais um termo de pressão perturbativa, certo? E a densidade? A densidade da mesma forma. Então, a densidade vai ser igual a uma densidade mais, das condições iniciais, sem perturbação, mais essa densidade perturbada, tá certo? Se eu escrevo, então, essa função, a pressão, pode ser escrita em termos dessa função aqui. Então, a gente tem o seguinte, que P vai ser igual a pressão não perturbada, mais a pressão perturbada, que vai ser igual a uma função de ρ0 mais essa densidade perturbativa, certo? Bom, o que eu vejo aqui é que essa função tem os termos agregados. Eu posso agregar isso fazendo uma expansão. E dessa forma, a gente tem o seguinte, que isso pode ser dado por f, uma função de ρ0, mais o termo perturbativo, vezes a derivada primeira dessa função de ρ0, tá certo? Onde esse termo de pressão vai estar relacionado a este termo, da forma que a pressão, então, perturbativa vai ser igual ao termo de perturbação da densidade vezes esse F' de ρ0, não perturbado.
Como a gente observa, então, a pressão está dada em função disso aqui, dessa densidade, certo? Perturbativa. E esse termo aqui pode ser explicado como um termo de perturbativo, onde esse termo perturbativo vai tomar a seguinte forma, de que K, ou kappa, vai ser igual a derivada da pressão em relação à densidade nas condições iniciais. Tá certo? Essa é a primeira coisa que a gente observa. Então, a gente escreveu a pressão em termos da densidade e encontramos também um fator de proporcionalidade. Tá certo? Bom, agora, para dar sequência, a gente vai, nessa aula, esse conteúdo, a gente vai analisar a segunda proposição que eu falei para vocês no início da aula, que a gente ia trabalhar, tá certo? Que é a seguinte, que o gás, ele se move e modifica a tensão, a densidade, tá certo? Move e modifica a densidade. Bom, para isso, para ver essa modificação, a gente vai estabelecer algumas variáveis, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que analisar é a posição. Fazer uma análise na posição. Então, vamos estabelecer uma posição X, tá certo? Bom, eu quero estudar uma massa de gás. Ah, então não serve só essa posição X. Eu tenho que pegar, então, uma determinada posição. Tenho que considerar um ΔX, certo? Onde isso aqui seria X mais ΔX. Bom, se isso se propaga, então eu tenho que estabelecer uma função de propagação, tá certo? Essa função de propagação, então, vai estar aqui em cima. Então, essa função pode ser dada como função de x e t. E a posição aqui agora ficaria sendo, então, um x, certo? Mais essa função de x e t. Bom, com isso, a quantidade de massa que eu vou analisar vai estar nessa parte aqui. Então, a gente vai dizer que isso aqui é um volume não perturbado. Tá claro? Aqui, então, vai ter uma quantidade de massa. E essa quantidade de massa pode ser expressa como densidade vezes um ΔX. Porque é só numa dimensão, né? Então seria linear esse termo. Agora, depois de um determinado tempo, isso então sofre uma modificação, certo? Onde essa parte aqui, né, vai ser correspondente a uma função aqui de x mais ΔX no tempo. Enquanto isso, a gente estabelece aqui a posição e um volume novo. O volume novo seria o volume de massa perturbada, tá certo? E esse volume de massa perturbada, então, estaria nessa seguinte posição. X mais ΔX mais essa função aqui, não é? De x mais ΔX e t. Tá claro isso? Bom, a quantidade de massa que vai ter ali, então, vamos colocar essa massa da seguinte maneira. Isso aqui vai ser igual, está perturbado já, né? Um ρ que vai multiplicar. Então, isso, x mais ΔX mais o psi de x mais ΔX em t, menos x, menos esse termo aqui, que é o volume, né? Então, menos x menos a função de x e t. Nessas condições, a gente observa o seguinte, que esses termos de x já vão se cancelar. Então, a gente tem que ρ0 vezes o ΔX vai ser, portanto, igual a ρ de... Vamos apagar esse ΔX aqui. Então, que o ρ0 vai ser igual
a densidade, né? Mais isso aqui, essa função x de x mais delta x no tempo menos o psi de x e t dividido por um delta x mais 1, que é o delta x ali. Esse termo aqui, quando o delta x é infinitamente pequeno, pode ser considerado como uma derivada, tá certo? Então a gente tem que ρ0 vai ser igual a ρ0 mais o termo de perturbação, que multiplica a derivada dessa função em relação à posição. Mais 1. Então, isso nos dá o seguinte, que nós temos ρ0 do x mais ρ0, tá certo? E mais o termo de perturbação mais o ρe. Bom, se eu analiso esses termos aqui, todos, eu vou conseguir observar o seguinte, que esse termo aqui, perturbativo, ele é muito pequeno, então ele vai tender a zero, tá certo? Tá certo. Comecei a ver algumas coisas aqui agora já. Por exemplo, esse ρ0 aqui vai cortar com esse. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que esse termo vai ser igual a menos esse. Então, perturbado vai ser igual a menos ΔX. Essa é a segunda coisa que a gente toma. Ou seja, quando a gente assume que o gás que se move modifica a densidade, a gente vê então que o movimento do gás está relacionado à densidade de perturbação. Bom, vamos passar agora para a terceira parte da nossa análise, que diz o seguinte, que as desigualdades em pressão vão gerar o movimento do gás, certo? Nessa situação, a gente vai pegar então uma determinada porção bem específica de gás. Então, vamos pegar uma região aqui, certo? Onde a distância aqui vai ser ΔX. Nessas condições, no ponto inicial, eu tenho uma pressão que vai depender de x e t, e aqui eu tenho uma pressão que vai depender de x mais ΔX e t. Nessa situação, se a gente considera uma partícula indo daqui para cá, naquele movimentação, então aqui a gente observa que tem uma ação de uma força. Aqui também tem a ação de uma força. E como que a gente pode analisar isso? Bom, a primeira coisa é o seguinte, para deduzir uma equação de movimento, a gente precisa então da força, certo? A força é igual a massa vezes a aceleração. Então nós temos a nossa função t ao quadrado, certo? Se eu observo isso aqui um pouco mais, eu tenho o seguinte, que P de x e t menos P de x mais ΔX t vai ser igual dividido por ΔX. Então isso aqui é o que? A variação da pressão naquela partezinha ali. Aqui está positivo e aqui está negativo, né? Isso aqui então pode ser entendido como se fosse a derivada da pressão em relação à posição, certo? E se eu fosse entender se isso aqui fosse uma força? Se isso aqui fosse uma força, eu teria outra coisa. Eu teria então que isso aqui seria igual a um ρ0, certo? A densidade, vezes o ΔX, vezes essa variação de pressão. É o x. Bom, isso é negativo, certo?
Dessa maneira, se eu igualar as duas equações, eu vou ter o seguinte. Que a massa ρ0 ΔX, que eu não tenho ρ0, ρ0 ΔX vai ser igual, então, a ΔX, com força sobre aquela área, né? Então a pressão ali foi para lá, beleza. ΔX, ΔP, ΔX, negativo, onde cancela. Bom, e essa pressão? Que pressão seria essa? Bom, em algumas condições, que pressão seria essa? Essa pressão poderia ser também igual ao mesmo termo da perturbativa. Se eu tenho esse termo aqui, ele pode ser colocado como a perturbativa, se outra não se modifica, tá certo? Então a gente tem que ela pode ser escrita da seguinte forma, da forma que a gente observou primeiro, com a primeira propositura, que ρ zero, aqui faltou esse termo aqui, né? Del quadrado da função sobre ΔX, ρ0, del quadrado do psi dividido por ΔX vai ser igual, então, a menos ΔX del quadrado ΔX do fator kappa vezes velocidade. Opa, tá ficando legal um pouco ainda. Mas isso aqui, na vez passada, eu vi que tinha essa relação, tá certo? Então, por fim, a gente tem o seguinte, que ρ0, substituindo aquela equação ali, aqui a gente tem o seguinte, que ρ0 del quadrado psi del t ao quadrado vai ser igual, então, menos com menos vai ficar mais, né? Então, kappa vezes derivada primeira, segunda. Derivada segunda da função em relação a x vezes 1 ρ0 daqui que está aqui. Que cortando vai chegar então na equação de movimento. E essa equação de movimento agora ela é muito interessante porque olha o valor dela quanto que dá. Del quadrado psi dividido por del t ao quadrado. Vai ser igual então a esse kappa del quadrado psi sobre del x. Pronto, essa aqui é a equação de movimento da onda. Deixa eu apagar desse lado aqui enquanto vocês podem ir copiando, tá? Vamos analisar agora um problema de aplicação. Bom, qual seria então a velocidade de uma onda no ar? Para isso a gente vai escrever uma função de uma onda progressiva como x menos vt, tá certo? Qualquer. Eu vou fazer análise daqueles dois termos. O primeiro, del quadrado psi del x. Quanto que vai ser isso? Eu vou derivar duas vezes essa função em relação a x. Então x vai ser 1, de novo. Então a gente vai ter uma derivada segunda de x menos vt, tá certo? E se a gente analisar em tempo a outra equação, dt ao quadrado, a gente vai ao seguinte, deriva isso aqui e sobra menos vt. De novo, menos vt. Então vai ter v ao quadrado vezes essa função, duas linhas, de x menos vt. Bom, se eu fizer igual a igualdade dessa função com essa, o que a gente vai ter, claramente, é o seguinte, que del quadrado psi de del t ao quadrado vai ser, então, igual a um v ao quadrado
del psi, del x. Então, a gente observa o seguinte, que a velocidade é igual à raiz daquele k, que é o fator de proporcionalidade. Bom, essa foi a primeira derivação. E a primeira ideia que Newton teve quando fez isso aqui é o seguinte, ele considerou que esse processo fosse um processo isotérmico. Ou seja, não tinha variação da temperatura. Dessa forma, então, a gente tem o seguinte, que a velocidade seria igual, então, del P, del Rho, as condições iniciais, dentro da raiz, 1 sobre 2. No processo isotérmico, o que a gente tem é o seguinte, que essa variação aqui vai ser equivalente a P0 sobre Rho0 dentro da raiz, tá certo? Isso rende um resultado, quando considerado as condições normais de pressão e densidade, em torno de 1,23 e 1 bar, 1 atm, né? A gente teria o seguinte, e 0 graus, tá? A gente teria o seguinte, que isso renderia um resultado de 286 metros por segundo. Mas esse resultado está muito abaixo do observado experimentalmente. E observado experimentalmente era o seguinte, que a velocidade experimental era igual a 332 metros por segundo. Tinha um erro aí associado. Newton tentou explicar isso de algumas formas, tá certo? Uma delas foi que era por causa do volume que ocupavam as partículas, tá certo? E do espaçamento entre elas. Bom, Laplace veio então com uma outra explicação. Ele veio falando que esse processo era um processo adiabático. No processo adiabático não tem troca de calor. Dessa forma, a variação de energia interna seria igual ao trabalho realizado. E não tem troca do meio interno com o exterior. Nessa situação, o que a gente tem é o seguinte, que a velocidade, então, seria igual del P sobre del Rho, né, nas condições ali. E agora, isso vai se tornar um gama vezes um P0 dividido pela densidade zero dentro da raiz. Essa relação do calor específico, a pressão constante, sobre o calor específico, a temperatura constante, rende esse expoente. Isso aqui, então, chega no valor aproximadamente de 332 metros por segundo. Então, a gente observa que essa derivação é a mais correta, tá certo? Para um gás ideal, a gente pode ter outra análise também. Por exemplo, se a velocidade, então, vai ser P0 sobre Rho0. A gente tem que gama vai ser RT dividido pela massa, tá certo? Massa da molécula ali. Nessa questão, a gente tem o seguinte, que a uma temperatura para T igual a 20 graus Celsius, a gente tem um valor de 344 metros por segundo. Então, isso transforma a beleza da física matemática. Com isso, a gente conclui, então, nessa aula de hoje, a gente conseguiu observar algumas coisas, certo? A primeira delas foi o seguinte, que o som, ele se propaga pelo ar. E, no nosso caso, a gente estudou uma perturbação muito pequena, tá certo? Mas, observe bem, se eu faço assim com a mão, uma determinada quantidade de fluido, ela vai fluindo sobre a minha mão. Mas se eu faço assim, eu tenho algum impacto. Bom, se eu faço assim, eu tenho um movimento bem rápido. Bom, são para esses movimentos rápidos de ar que a gente está concentrando a nossa explicação, tá certo? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, pela oportunidade de assistir a aula.